Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Pessoal, estamos aqui com o Dr. Gilberto, aqui no Sermon. Então, esse médico maravilhoso, ele vai se apresentar. Eu sou Ednilza Guedes, do Leia a Bula, né? E seja bem-vindo ao Leia a Bula. Aqui a gente vai falar mais uma vez de saúde. Eu amo fazer esse quadro, porque muitas pessoas precisam de informação e às vezes não tem. Então, bom dia, Dr. Gilberto, se apresente. Não, Ednilza. Bem, meu nome é Gilberto de Paula, sou médico, especialista em nutrologia. Minha área de atuação é sensibilidades e intolerâncias alimentares. E eu dedico esse trabalho aqui em Manaus. Eu vou colocar aqui meu óculos, sabe? Porque às vezes assim a gente fica sem enxergar direito. Mas já está rolando ali o tempo, né? Então, eu queria saber, doutor Gilberto, o seguinte. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Sobre os líquidos açucarados, sobre os refrigerantes. A gente não vai poder falar de marca, né? Sim, não. Mas a gente pensa, muitas vezes eu estou de dieta, não vou tomar refrigerante, mas eu tomo um chá de garrafinha, um chá de pacotinho, um suquinho de pacote, um suco também que a gente coloca açúcar. Mas eu queria saber, doutor Gilberto, os perigos dos líquidos açucarados, principalmente refrigerantes, porque eu ouvi um dia desse. Aliás, eu tenho que te parabenizar pelos sabáticos, né, que está ocorrendo no canal dele, no TV, no Instagram. Depois ele vai deixar o endereço dele. Os perigos dos refrigerantes. Bem, é o seguinte, nós vivemos numa era em que existe um grande número de pessoas que vão desenvolver diabetes, que já estão desenvolvendo e que têm predisposição a desenvolver. Então, existe um grupo na humanidade, que se acredita 50%, tem essa possibilidade de desenvolver isso. Então, quando essas pessoas usam alimentos com alto conteúdo de açúcar, isso vai fatalmente levá-las a desenvolver o diabetes, a obesidade, a doença cardíaca. Então, esse é o grande perigo dos açúcares, em especial nas bebidas que são usadas açucaradas. Então, qual é a dica que eu tenho a dar para as pessoas aqui para elas diminuírem o impacto desse açúcar que está nos alimentos? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não recomendo alimento enlatado e nem encaixotado. Mas se é a opção da pessoa fazer isso, enfim, a gente dá essa orientação. Você tem que ler na bula do alimento, no rótulo do alimento, uma informação muito importante, que consiste no seguinte: a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Olha aí, gente, dica importante, dica super importante, fica ligado aí. Quanto tem de carboidrato? Você olha lá na bula atrás, dá uma lidinha atrás, você vê lá, tem lá escrito, ele descreve tudo que tem no alimento, sódio, enfim, tudo que tem, inclusive os carboidratos. Aí é que está a pegadinha que você tem que ficar atento a isso. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você fala carboidrato, você está falando em três coisas. Você está falando em açúcar, você está falando em amido e você está falando em fibra. Ok? São três coisas. As fibras, elas não vão aumentar a sua glicose. O amido, ele vai liberar o açúcar de forma mais lenta. Que é o caso da batata doce, da macaxeira, do cará, que liberam o açúcar de uma forma mais lenta, né? O açúcar, quando você ingere o açúcar, ele cai na sua corrente circulatória. Cai assim imediatamente. E aí, o que acontece? Se você não tem diabetes, o que vai acontecer? O teu pâncreas vai injetar insulina para usar esse açúcar para o corpo, para a energia do corpo, para jogar esse açúcar para dentro da célula. É tipo assim, se tu desse uma porrada no pâncreas. Exatamente. Uma porrada no pâncreas. Pum, né? Então, isso, veja bem, se isso acontece um dia ou outro, tudo bem, mas se isso acontece com frequência, isso vai ter um impacto na saúde das pessoas, das populações, das crianças, e principalmente as crianças. A gente tem que ter muito cuidado em não oferecer para as crianças, antes dos 2 anos de idade, bebidas açucaradas. Porque isso perverte o paladar da criança e isso daí modifica a flora intestinal da criança. Então você cria uma criança com um paladar voltado para o açúcar. Isso é muito problemático. E outra coisa que acontece com o açúcar
é que ele afeta a dentição das crianças. Se você dá açúcar para uma criança antes de 2 anos de idade, essa criança vai ter cárie. Picolé, sorvete, você tem que evitar essas coisas. bolacha. Agora, digamos, no final de semana, você vai fazer isso daí, porque a gente tem que se divertir na vida, tem que brincar, né? Enfim. O que você tem que fazer? A criança comer um doce com açúcar, no passeio, na rua, tem que escovar o dente. Tem que escovar o dente. Se não for possível escovar o dente, porque não tem como, enfim, tá na rua, tem que, assim, na primeira oportunidade que tiver, passar uma toalha na boca da criança para limpar o dente dela e tirar esse açúcar que está na boca. Dá bastante água, porque os açúcares, eles desidratam você. Nesse verão, por exemplo, se você dá uma bebida açucarada, você vai ter que compensar esse organismo da pessoa com um acréscimo de água, porque o açúcar vai desidratar a criança. E o açúcar, ele tem um impacto muito grande na saúde da gente, que ele acidifica o nosso organismo. Você bebe um refrigerante, esses refrigerantes comuns, eles têm uma acidez, isso é uma coisa importante. Os líquidos, tudo que existe na face da Terra, tem uma coisa chamada pH, que é assim, numa ponta é a acidez e na outra é a alcalinidade. Tudo é assim na natureza. Então o nosso corpo, ele é ligeiramente alcalino. O nosso corpo, numa escala que vai de 0 a 14, o nosso corpo está numa faixa mais ou menos de 7,35, 7,45. A gente controla de uma forma muito bacana, o corpo controla isso daí, bem legal, esse equilíbrio pelo rim, pela respiração e tal. Quando você usa uma bebida açucarada, o seu corpo vai ficar extremamente ácido. E aí o corpo vai ter que fazer um esforço enorme para compensar isso aí. E aí o que acontece? Nessa compensação, para ele compensar essa acidez do corpo, o que ele faz? O corpo pega nos ossos da gente cálcio e joga dentro da corrente circulatória. E aí esse cálcio ele vai estabilizar quimicamente o corpo que está ácido, vai alcalinizar o corpo, vai equilibrar a química do corpo. Porém, essa medida ela vai impactar o rim da pessoa e vai formar cálculos renais. Por isso tem muita gente tendo cálculo renal, porque as pessoas bebem refrigerante, bebidas açucaradas. E não sabe de onde vem. Não sabe. Pessoas, mulheres, mocinhas que têm candidíase de repetição, cândida na vagina ali, que vive no dia, está comendo açúcar demais, entendeu? Que às vezes pode estar escondido nos alimentos. Então, atenção, quando você for comer um alimento enlatado, ou encaixotado, ou envasado, né, dentro de garrafa, seja de plástico ou de vidro, você tem que ler na bula a quantidade de carboidratos. Sempre está especificado lá. Aí você tem que olhar na bula a quantidade de açúcar. Se a quantidade de carboidrato for 50 gramas de carboidrato, isso não quer dizer que seja ruim. Tá? Agora, se for, por exemplo, 45 de açúcar, esse alimento é muito ruim. É só açúcar que tem aquilo. Então, quanto mais a proporção se distancia, ou seja, quanto maior a quantidade de carboidrato e menor a quantidade de açúcar, maior provavelmente a quantidade de fibra. É essa regra, né, que a Anvisa define, né, de cuidado. Então, veja bem, se você quer dar alguma coisa doce para o seu filho, dê frutas, sabe? Nessa época do verão tem tantas frutas interessantes para a gente dar para as crianças. Um exemplo? Nossa, por exemplo, agora, nesse momento, o que me vem à cabeça agora? Melancia, né, que é uma fruta que tem uma qualidade excelente. Melão. Você tem mamão, que é uma coisa rica em fibra. Obviamente que a gente aqui, em função dessa situação que a gente vive, né, de globalização do mundo, nós abandonamos as nossas frutas regionais. Né? Praticamente, você vai no supermercado e você vê, são frutas que vêm de outros estados. Tá? Então, nesse período agora, você vai no supermercado, tem morango, que é a época do morango lá no sul. Você tem maçã, que é a época da maçã. Mas também existe umas mangas agora que estão fora de estação, né? São mangas, essas mangas que a gente chama de manga rosa, são fonte. Essa manga rosa, gente, pra você ter ideia, ela pode ser ingerida até por pacientes com diabetes, com moderação. Porque o teor de carboidrato dela é grande, mas o teor de fibra na manga é muito alto. Entendeu? Então tem muita fibra. E essa fibra, ela faz bem para as bactérias intestinais. E ela diminui o impacto do açúcar no sangue. Porque o grande problema é
o impacto que o açúcar causa no nosso organismo e a inflamação que ele causa. Então, o açúcar causa inflamação, ele causa alteração da flora intestinal, ele favorece o crescimento de fungo no sangue das pessoas, principalmente das mulheres, que causa candidíase, ele agrava o diabetes, ele favorece o desenvolvimento do diabetes e o açúcar está diretamente relacionado com a obesidade. Os povos que consomem muito açúcar desenvolvem muito obesidade. Você pode ter certeza. Uma pergunta assim que eu queria fazer. Tem muita gente que tem fungo nas mãos, assim nos dedos. Também é o excesso de carboidrato? Também, porque o que acontece? A imunidade ela baixa quando você consome muito açúcar. Cada colher de açúcar que você consome, ela vai diminuindo cada vez mais a tua imunidade. Quanto maior o número de colheres, menor fica a sua imunidade. Olha aí, então gente. Você fica vulnerável para infecções respiratórias, para infecções gastrointestinais, para infecções urinárias, Covid, baixa imunidade. Isso daí não sou eu que falo, gente. Foram estudos feitos no Japão, mostrando, eles administravam açúcar e ficavam contando a atividade de uma célula, que é chamada macrófago, uma célula branca que tem no nosso sangue, que ela nos defende de infecções. Então, quanto maior o número de colheres de açúcar, mais lento fica essa célula, porque a função dela é comer as bactérias. Então, o açúcar lentifica a ação dela, ela se locomove mais lentamente. Quanto maior o nível de açúcar, mais devagar fica a célula para defender a gente das bactérias. Então, se você tem uma pessoa, criança, adulto, ou mesmo idoso na sua casa, que esteja tendo infecção de repetição, uma das coisas que você pode fazer, né, além de levar ao médico, enfim, para tentar identificar a causa, é reduzir o açúcar. E essa redução, às vezes, ela tem que ser feita evitando os alimentos que estão tendo açúcar que está oculto. Porque o açúcar que você vê está ali, você está vendo, você sabe quantas colheres você colocou no chá, no café, no suco, você sabe. Mas quando você compra um alimento, você não sabe. Entende? E quando você vai analisar isso daí, se você for somar isso daí, a quantidade é grande, entendeu? Então isso daí pode fazer um mal muito grande para a gente, porque acidifica o sangue, diminui a imunidade, favorece a obesidade, desequilibra pacientes diabéticos, né? Então, os pacientes que são diabéticos, eles têm que ser muito cuidadosos. Eu vou te dar um exemplo de uma situação. Aqui a gente orienta algumas pessoas a usarem um chipzinho, mas não é para cuidar de diabetes. A gente usa esse chip que é usado para tratar, para medir, para controle da glicose. A gente recomenda para as pessoas verem na dieta delas onde é que está o açúcar oculto, entendeu? Então tem gente que, por exemplo, se surpreende, por exemplo, pega uma batatinha, sabe essas batatinhas industriais? Vem toda fatiadinha assim. Aquelas chips que são cheias de sal. Pois é, aí é que tá. A pessoa acha que o grande problema daquilo está no sal. Está no sal. Não é. Eu tive um cliente meu aqui que ele foi aplicar esse chip e ele foi para um final de semana, passeio de barco, e o sobrinho dele levou. Eles estavam iniciando o passeio, levou esses chips e todo mundo começou a comer. Como ele estava chipado, com o aparelho que mede a glicose, ele comeu. Ele falou para mim que ele comeu 9 fatiazinhas dessas batatinhas, desses chips. E ele estava conversando com o pessoal, ele lembrou que estava com o aparelho, ele pegou e foi medir. Ele tem uma resistência insulínica, ele não é diabético, ele tem uma resistência insulínica. A glicose dele, 1 hora depois dele comer essas batatas, foi para 250. Ele entrou no barco, estava 95, foi para 250. E ele não sentiu nada, não? Não, porque você não sente, esse aqui é o problema. É silencioso, né? É silencioso. A tua glicose sobe, você não sente nada. Você vai sentir quando a sua glicose baixa. Aí o coração dispara, a pessoa fica com medo, em pânico, acha que vai morrer porque a glicose baixou. Mas se ela sobe, você não sente nada. Quando você vai sentir, se estiver muito alta mesmo, você já está no hospital. Entendeu? Então, olha essa situação. Um alimento aparentemente salgado, que você não suspeita que tem açúcar, elevou a glicose do meu cliente a 250. Tá? Significa dizer o quê? Que aquele alimento, ele tem nada de fibra. Como existe um alimento que é processado, tem um alimento que é ultra processado. É o caso da batata chips. Ela é ultra processada. Então fibra, ela não tem nenhuma, ela só tem açúcar. Ela parece que tem fibra, mas não tem açúcar.
Olha aí, gente, perigo. Agora sim, vamos finalizar, né? Qual é o recado? Gente, é muito importante o trabalho do Dr. Gilberto ter acompanhado. Ele é um super profissional. Então, qual é o recado que o senhor dá aí para a população para que a gente tenha esse controle? Porque a gente sabe que é estimado que as pessoas daqui a alguns anos vão ter, assim, não sei quantos % de diabetes. Qual é o recado que o senhor dá aí, pessoal? Baseado nessa conversa que a gente teve, é reduzir o açúcar na dieta. Né? E assim, os enlatados, tudo que for enlatado, tudo que for engarrafado, tudo que for encaixotado, você tem que procurar evitar, porque assim, a grande estratégia que se usa para aumentar a palatabilidade desses alimentos, gerar interesse nele, é adicionar açúcar neles. Então você tem que ler o rótulo, tem que ler a bula. Então, olha aí, leia a bula, hein, gente? Leia a bula. Então, assim, eu vou pedir que o Dr. Gilberto deixe o endereço dele no Instagram e também da clínica dele. Por favor, doutor. É só procurar Gilberto de Paula, Dr. Gilberto de Paula no Instagram, né? E procurar SINAI, Clínica de Medicina Integrativa. Olha aí, aí você procura no Instagram SINAI, só temos nós, SINAI, Medicina Integrativa na Amazônia. Sinal de Deus. Então, gente, eu peço que vocês também sigam o Portal do Holanda na fanpage, tá? No site, no Instagram, no YouTube e @ednilshdispar. Então, gratidão, muito obrigada, doutor Gilberto, e leia a bula. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.